atenção, irmãos? Amém? Eu gostaria de ler para os irmãos 1 Timóteo, o capítulo 3 e o versículo 16, que diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Querido Pai Celestial, que o Senhor permita a cada um de nós entrarmos além daquela cortina, Pai, onde está a presença do Senhor, para podermos comermos o alimento da panela dourada. Nos ajude mais uma vez, perdoe os nossos pecados, Senhor, e que possamos regozijarmos e nos alegrarmos pelo alimento que o Senhor já nos tem dado através de nosso pastor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria de, juntamente com os irmãos, recordarmos uma mensagem que o pastor pregou há muito tempo atrás, no dia 31, numa quinta-feira, 31/8/2000, uma mensagem intitulada O Ferrão da Morte, e onde nós, juntamente com o pastor, tivemos um estudo da mensagem do profeta, irmão William Marion Branham, Hebreus capítulo 6, terceira parte, onde, que a partir do parágrafo 19, o irmão Branham diz assim: agora, a única forma que uma igreja pode ser edificada, a única maneira que um homem, que uma mulher, que um jovem, que um ancião pode ter fé, não é através da sua denominação, não é através da sua associação, porém, sua fé descansa não sobre a teologia da ideia de algum homem, de algum credo, mas a única maneira que a fé pode encontrar seu solene lugar de descanso é na imutável e inabalável palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. É assim que isso funciona. É assim que, se você quer ser abençoado nesta noite, é assim que isso funciona. Quando a palavra é pregada e você a aceita, você crê nela, então ela encontra o seu descanso. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. É assim que isto funciona. E quando a fé é ouvida e aceita, está para sempre determinado. Amém? Está para sempre determinado. Quando você ouviu acerca dos 7 trovões, quando você ouviu acerca da terceira etapa, que o Cordeiro saiu do trono de intercessão, que o tempo terminou, foi pregado. Quando você ouviu a palavra que está cumprindo hoje ser pregada, e você aceitou, diz o irmão Branham, está para sempre determinado. Você não vai crer até daqui 1 ano, você não vai crer até daqui 10 anos, não. Isto vai até a eternidade. Nada pode mudar isto, nada pode mudar a sua fé na palavra de Deus. Depois que você ouviu e você creu, depois que você ouviu e você aceitou, nada pode mudar aquela fé. Não há opressão
que muda a sua fé mais? Em crer num profeta. Quem pode fazer você, depois que Deus te revelou que Ele enviou um profeta hoje, quem pode tirar esta fé do seu coração? Pode juntar todos os diabos do mundo, ele não pode arrancar mais isto do seu coração. O diabo pode trazer problemas na sua vida, pode trazer acidentes no seu lar, morte, enfermidade, pode trazer o que for na vida do crente, do eleito. Depois que você creu no profeta, o mundo inteiro pode dizer que é falso, mas você diz é verdadeiro. Por quê? Porque a sua fé descansa na inabalável e imutável palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: eis que eu vos envio o profeta Elias. Você ouviu, você aceitou, está determinado. É assim que isso funciona. Pense nisto. Você está ancorado e você não mudará mais. Pelo tempo da eternidade, você está ancorado para sempre, pois Deus, através de um sacrifício, aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados ou chamados. Amém? Parágrafo 22. E neste maravilhoso ensinamento aqui de São Paulo, na prática, nos capítulos anteriores, ele tem tratado especificamente com a deidade suprema do Senhor Jesus. E quem ele era? Quem ele era? Quem era o Senhor Jesus? Cristo era Deus, feito de tal modo que o homem pudesse senti-lo, tocá-lo e ter companheirismo com ele. Cristo, o Senhor Jesus Cristo, foi o corpo que Deus habitou. Deus foi feito carne e habitou no nosso meio. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida, você não tem dúvida mais. E sem dúvida, Paulo não tinha dúvida, porque ele tinha revelação. Depois que você tem revelação que Deus se fez carne, você então acaba com Santíssima Trindade, com dualidade na sua mente, com perguntas, porque sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, por Deus que se manifestou em carne. Aí está a revelação do mistério da piedade. Aqui está o mistério, é o mistério da piedade, mas o mesmo versículo te revela o mistério da piedade, por Deus que se manifestou em carne, não segunda pessoa, mas Deus. Quem era ele? Deus. Parágrafo 23. O grande Jeová desceu e foi feito tangível no corpo do seu próprio Filho, declarando e reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus era Cristo. Deus era Cristo. Não era nada menos que Deus. E Deus não era nada menos que Cristo. Os dois juntos. Talvez a pessoa, irmão Brana diz os dois juntos, quer dizer que são duas pessoas. Não, seu bobinho, não. O Pai, que é Espírito, no corpo, que é o Filho, os dois juntos, para que eu seja uma pessoa, eu sou constituído de corpo e Espírito. E Deus, para ser uma pessoa, Ele foi constituído de corpo, o Filho e o Espírito, o Pai, que habitou naquele corpo, formando uma pessoa. Por isso, irmão Brana vem e disse, os dois juntos, o Espírito no corpo
formavam corporalmente a divindade, feito um pouquinho inferior aos anjos, para que então ele pudesse sofrer. Os anjos não podem sofrer. Jesus era o tabernáculo que Deus habitava. Se Deus permitir, tão logo que terminarmos este capítulo aqui, ou terminarmos com este livro, queremos voltar e pegar o livro de Ruth, diz o irmão Branham, e mostrar ali como Deus se tornou nosso parente, para reconciliar o perdido de volta a si mesmo, através do companheirismo, e se tornando um de nós. O Redentor deve ser parente, e a única forma pela qual Deus poderia se tornar o nosso parente é se tornando um de nós. Então, ele não poderia se tornar um anjo e ser parente do homem. Talvez a gente pense, né? É um privilégio ser parente de rei. Talvez poderia dizer, né? Eu tenho um privilégio muito grande, é um orgulho meu ser parente do presidente da República. Sabe de quem eu sou parente? Presidente da República. A pessoa fica engrandecida, orgulhosa, ou talvez, né? Não, o meu primo é casado com a irmã daquele fulano de tal, famoso, passou na televisão, você viu? Meu primo, sou parente dele. Nada a ver. Só porque a pessoa é famosa, é conhecida, então a pessoa quer dar um jeitinho de ser parente. Não é assim? Agora, nós não temos, talvez, por parente um presidente, por parente um rei, ou alguém conhecido, mas o nosso parente é Deus. Deus se fez carne. Deus, meu parente? Deus, nosso parente, irmãos. Agora, Deus se fez carne, se fez parente. Parente. Não para salvar cunhado. Não para salvar genro. Fala que genro não é parente, né? É acidente. Não, irmã. Deus se fez parente para salvar parente. Deus se fez parente para salvar filhos, não estranhos. Deus se fez parente, Deus se tornou carne. Deus se tornou um de nós, para que nós agora, através do novo nascimento, possamos nos tornarmos parentes de Deus. Sabe de quem você é parente? Lembra disso, irmão. Parente de Deus. Agora, parágrafo 28. E em Cristo se tornando carne para redimir daquele grande além, onde o homem havia caído, e aquela imortalidade através do pecado havia decaído. Deus desceu e tomou a forma de um homem, e se tornou nosso parente, para que ele pudesse carregar nossos pecados e nossa morte. Deus em seu caminho para o Calvário. Deus se fez carne com um propósito. Os irmãos já devem ter ouvido, conta-se, que quando estávamos no céu, antes de nos materializarmos aqui na terra, antes de manifestarmos aqui nesta terra, você já enfrentou Satanás, você já enfrentou a Lúcifer, você já enfrentou o pecado, você já enfrentou a morte, você já enfrentou o mundo, e você o derrotou, você o venceu. Quando nós estávamos na mente de Deus, e quando Deus ali criou os anjos, e Lúcifer se rebelou contra Deus, então ali havia alguns anjos que caíram, e se perverteram juntamente com Lúcifer, mas nós estávamos ali do lado de Miguel, do lado de Cristo, e nós batalhamos com Lúcifer nos céus, nós pelejamos contra tudo que é pecado já nos céus,
E lá nos céus, nós já derrotamos o diabo, nós já derrotamos o maligno. Lá no céu, Lúcifer já recebeu um chute e foi lançado para a terra. Mas Lúcifer quis uma revanche. Lúcifer chegou em nós lá no céu e disse: vocês me venceram aqui, porque aqui vocês estão no território de vocês. Vamos lá para a terra, vamos lá. Ah, irmão, e nós estávamos lá de Miguel, né, como o irmãozinho, do lado do irmão mais velho, fica valente. Nós aceitamos o desafio, e nós vamos marcar um encontro lá embaixo então, lá na terra. Vamos lá, nós vamos batalhar de novo, e nós vamos vencer você, capitão. Nós vamos vencer você. Ah, irmão, nós estávamos valentes, nós já tínhamos ganhado uma vez. Mas quando nós viemos, e nós tomamos este corpo de carne, irmãos, Jó levou uma surra, Abraão mentiu, Sansão caiu, os profetas morreram, Adão pecou, nós estávamos levando um soco de tudo quanto é jeito, que o diabo sabia. Vocês me vencem aqui, mas eu quero ver vocês vencer lá embaixo, naquele corpo que vocês vão ter lá, que não herda reino dos céus, carne e sangue, um corpo que vocês vão sofrer, vão sentir dores, vão passar por problemas, dificuldades, enfermidades. Vamos lá. E nós viemos. Nós podemos levar soco, chute, mas nós também não rebaixamos para o diabo não, né, irmão? E nós estávamos perdendo, irmãos. Mas Deus lá do céu olhou e viu Abraão mentindo, e viu Sansão caindo, Davi adulterando, e o povo de Deus perdendo. Deus pegou, revestiu de carne humana e falou: eu desço lá. Então Deus se tornou carne, Deus se tornou parente, e Deus chegou, o Senhor dos exércitos, qual o seu nome? Senhor Jesus Cristo. E quando ele cruzou com Satanás no monte da tentação, diz o irmão Brana, quando Satanás quis relar o dedo em Cristo, Satanás levou um choque de 10.000 volts. Porque ali estava nosso Senhor, nosso capitão. E Satanás sendo um grande abelhudo, Satanás sendo uma grande abelha, um grande abelhudo, ferroou Davi, ferroou Isaías. Só que ele não deu todo o seu ferrão, porque ele sabia desta última luta, que ele teria com o nosso capitão. E quando chegou no Calvário, ali Satanás, aquele grande abelhão, ferroou a Cristo. Parágrafo 30. 29. Deus em seu caminho para o Calvário, quando o ferrão da morte estava sobre ele, e estava zumbindo ao seu redor, e finalmente ele o ferroou até a sua morte. O sol parou de brilhar quando ele morreu, quando Cristo morreu. Quando ele morreu, a lua e as estrelas não deram sua luz. Mas o quê? Ele teve que fazer aquilo para que o ferrão da morte fosse cravado. Se ele tivesse sido uma pessoa imortal, se ele estivesse na teofania, ou estivesse em espírito, a morte não teria controle daquilo. Ele tinha que se tornar carne, porque nós perdemos foi na carne, para que ele pudesse, Cristo, receber o ferrão da morte. Mas quando uma abelha ou um inseto que ferroa, uma vez ferroando profundo,
ele nunca ferroará novamente. Ele deixa o seu ferrão na carne. E isto é o que Cristo, ou Deus, se tornou. Cristo habitou em carne, para que ele pudesse ser cravado na sua própria carne, o ferrão da morte. E quando a morte se afastou dele na cruz, ela deixou o seu ferrão. Ela não pode ferroar mais o crente. Ela pode fazer um barulho. Ela pode zumbir, te ameaçar. É o que Satanás pode fazer. Barulho! Porque o seu ferrão já acabou. Ele perdeu o seu ferrão. O nosso Senhor possuiu a porta do ferrão da morte. Na cruz do Calvário. Ele não tem mais ferrão. E São Paulo, o grande santo Paulo, na sua marcha da morte, ali com a sua cabeça na guilhotina, talvez olhando para a sua sepultura, e a morte, Satanás fazendo barulho no seu ouvido: você vai morrer, você vai morrer. Satanás, o grande abelhão, no ouvido de Paulo, ali, amarrado, pronto para morrer, sua sepultura pronta. O santo Paulo, sabendo que o ferrão da morte já foi conquistado, ele simplesmente gritou e disse: ó morte, onde está o teu ferrão? E sepultura, onde está a sua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, pois ambos, morte e sepultura, perderam seu poder. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça, Pai. Continue perdoando os nossos pecados e nos abençoando e nos ajudando a sermos melhores cristãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.